Olá pessoal, sou Marcelo Oliveira, né, responsável por toda a implementação e sustentação dos projetos Cheryl na TPS-IT. Nós vamos apresentar para vocês aí as funcionalidades do Cheryl Service Desk, né? É uma modalidade que nós criamos para tentar otimizar os custos, otimizar a forma de licenciamento e também garantir toda a aplicabilidade do Cheryl, né, para uso aí para uma central de serviço, ok? Os processos foram otimizados, né? A gente tem basicamente processos que permitem o atendimento e evolução de uma central de serviço, tá? Toda a cadeia de processos, né, seguindo as diretrizes do ITIL, como processo de incidente, processo de requisição de serviços, SLA, SLO, né, que está contemplado dentro de SLA, catálogo de serviços, ou seja, uma cadeia de processos exclusivos para atendimento da central de serviço. O que nós colocamos com essa otimização, né, é permitir que tenha um processo em fluidez, né, aderente às necessidades, né, para os atendimentos, e também temos a possibilidade de expansão desse projeto, né, ou seja, havendo a necessidade, né, os demais processos certificados pelo Cheryl, né, poderão estar disponíveis, né, como processo de problemas, processo de mudanças, processos de base de conhecimento, enfim, todos os outros processos certificados pelo Cheryl podem ser acoplados a esse novo projeto depois. Okay? Então, eu vou demonstrar aqui para vocês como é que ficou como ficaram, né, esses processos otimizados, né, como eles podem ser conduzidos aí para abertura de chamados dentro da central de serviço, ok? Bom, eu vou começar pela autenticação, né? Nós temos um portal não logado, né? Todo usuário Cheryl, ele precisa ser identificado, porque através da identificação do usuário no momento da abertura de chamado, nós criamos todo o workflow de atendimento com base nessa responsabilidade de abertura, tá? Então, é importante que tenha assim, uma autenticação, né, do usuário que está abrindo e iniciando o chamado, ok? Nesse portal mesmo de login, aqui eu já posso colocar algumas informações, né? É importante frisar que nesse modelo Cheryl Service Desk, que é o modelo mais otimizado, né, na contratação nós temos um checklist, ou seja, todo o conteúdo do projeto ele será customizado, personalizado para vocês. Então, por exemplo, conteúdo de catálogo de serviço, nós passaremos um template e esse template será preenchido com as informações. Grupos de solução, usuário resolvedor, usuário solicitante, né? Então, são tabelas de apoio que a gente vai, através de um checklist, solicitar a vocês, para que vocês possam ter aí a população dos processos, né? Não está contemplado, né, por exemplo, alterações de workflow, né? Por isso que é um modelo pré-definido. Então, vou dar um exemplo. Eu quero controlar, sei lá, um processo de incidente onde eu posso ter 5 níveis de aprovação. Não, então isso não está contemplado. Está contemplado somente processos básicos, né? São possíveis de ser feitos, né, através de melhorias, né, que aí a gente entra na modalidade de pacote de serviço para complementar esse processo padrão, tá? Então, aqui nesse portal de serviços não logado, nós já temos algumas informações de processo. Eu posso já fornecer algumas informações, né, através dessa customização do portal, horário de atendimento, né, integração com redes sociais, né, disponibilização de artigos de conhecimento, tá? Então a gente consegue já criar mesmo não logado. Ao conectar no Cheryl, né, requer usuário e senha. Nós temos um portal, né, também é otimizado, simplificado, né, para que o usuário tenha um mecanismo de abertura, né? Falando em mecanismo de abertura, né, nesse mesmo modelo, nós temos duas possibilidades, né? A abertura aqui pelo portal, onde eu vou apresentar para vocês, e também por e-mail, tá? Além, obviamente, né, da abertura de chamado de forma pessoal, onde o analista recebe uma ligação e é aberto através do cliente de Cheryl. Na abertura por e-mail, todo e-mail que é enviado por uma determinada caixa postal do Cheryl, né, ele vira um chamado, né? E a partir disso, ele entra em toda a categorização para que esse chamado tenha a sua evolução de atendimento, tá?
falando um pouquinho aqui do portal, né? Então, como eu disse, conteúdo, nós podemos modificar essas frases, né? Colocar até um logo da empresa, tá? Eu só não consigo mexer no workflow, porque, como eu disse, a gente está seguindo processos padrão. Aqui no processo, né, de abertura de chamado, né, nesse portal, nós temos um formulário onde eu tenho a possibilidade de criação de um novo, né, chamado, onde eu posso, inclusive, abrir esse chamado, vou pesquisar esse cliente dentro de uma base local do Cheryl. Eu posso habilitar ter a possibilidade de selecionar ou não a notificação por e-mail, tá? Então, também é uma possibilidade. Caso eu não clique nessa opção de chamado em nome de outra pessoa, esse chamado será aberto em meu nome de quem está logado no Shell. Okay? Na descrição, né, nós temos um campo onde é possível informar o que eu preciso. Estou com problemas. Nesse mesmo campo, né, de descrição do que você tem de necessidade, ele também transforma em um editor de texto, né, onde nós podemos continuar com a edição, utilizando recursos, né, para trabalhar as fontes e toda a caracterização, né, do texto, ou também mandar um print screen, né, que é muito comum, né, os usuários utilizarem esse recurso com o seu devido problema. Feito isso, eu envio e eu tenho tudo isso populado no campo de descrição. Outra possibilidade também é anexar arquivos, né? Então, se eu tenho um arquivo que vai apoiar ou alguma dependência no atendimento para que esse arquivo seja enviado junto, então eu tenho a opção aqui de anexar um arquivo, tá? Selecionamos o arquivo e esse arquivo pode ser anexado juntamente à chamada, tá? Feito toda a informação, população do conteúdo, né, do campo de descrição, envio o chamado e esse chamado foi aberto, ok? O chamado foi aberto, a gente recebe o protocolo, obviamente que por trás o usuário solicitante está recebendo o e-mail, né, de confirmação com o protocolo, né, com o número de chamado, né, que foi relacionado, né, a esse atendimento, ou também nós podemos, né, consultar esses chamados. Então, a gente tem um grid aqui de consulta, onde, até como um apoio da central de serviço, nós podemos estabelecer um mecanismo de feedback, ou até mesmo follow-up, onde a gente pode criar todo o acompanhamento da evolução do atendimento, né? Então, eu tenho o tempo de resposta estimado, né? Eu tenho toda a descrição que foi feita, se já tem um técnico da central de serviço atuando, ou até mesmo, caso eu tenha uma informação adicional que não foi enviada no momento da abertura, eu posso adicionar um comentário, né? E esse comentário vai para o analista, né, que está atendendo o meu chamado. Então, a gente consegue estabelecer uma comunicação, né, com o resolvedor do meu chamado. Aqui embaixo a gente fica registrado aqui toda a comunicação. Assim que ele responder, né, essa informação vai criando como se fosse uma trilha, né, de comunicação. Então, com isso, né, a gente consegue evitar várias ligações, né, para a central de serviço, como é que está meu chamado, com quem está, quando eu vou ser atendido. Então, é bastante importante esse acompanhamento de chamado de forma online, né, através do portal, e isso vai otimizar aí o serviço da central de serviço para que ele não tenha que ficar perdendo tempo, né, posicionando o usuário, tá? Então, já ajuda bastante. Voltando aqui para o início, outra funcionalidade que nós temos, né, nesse modelo, né, Cheryl Service Desk, é a gestão de indicadores, né? Então, também está previsto aí nos nossos templates, vamos solicitar alguns indicadores relacionados aos atendimentos, tá? Sempre com um indicador baseado no processo que eu tenho padrão, né? Isso é bastante importante. E através disso, nós criamos um cockpit aqui de acompanhamento. Então, aqui temos alguns exemplos aqui de indicadores. A gente pode criar um book, né, online, né, de indicadores para que os usuários e gestores, né, possam consultar os atendimentos. Então, temos aqui alguns itens já sendo monitorados pelos indicadores e o Cheryl é totalmente drill down, né? Clicando na informação, a gente vai até a informação, ok? Bom, essa foi a parte do portal, né? O objetivo é criar uma interface com os usuários solicitantes de uma forma simples, né? Objetiva e direta, né?
Então, temos pontos, obviamente, de processos que podem ser melhorados, né? Mas nessa versão, como a gente quer criar esse conceito, né, de connect e use, né? Então, é um workflow já pronto, pré-definido, né, com possibilidades aí de expansão para a personalização que os clientes desejarem. Tá? Bom, partindo aqui, então, para frente do analista, então nós temos também, eu já tenho um dashboard principal, mas esse aqui contempla todos os processos. Nós temos aqui o dashboard de atendimento, né? Seguindo o workflow, né, que foi definido. Então, nós temos aqui o processo de atendimento, né, e o processo de solucionador, né, que é o segundo dashboard que nós vamos apresentar. Então, com isso, nós temos toda a monitoração dos chamados, por exemplo, que são abertos aí pelas fontes, né? Então, o que foi aberto pelo portal, por telefone, por e-mail. Aqui a gente já começa a trabalhar algumas métricas, né? Um indicador de quais chamados novos, né, que foram abertos nesse momento, e o controle aqui de SLA, mas é o SLA de atendimento, né? Isso quer dizer que o chamado foi aberto e ele está com status de novo, né? Então, quando ele trocar com o status em atendimento, for direcionado por um grupo de solução, né, a gente faz esse trabalho. Então, esse tempo, né, ele também é previsto no catálogo de serviço e a gente consegue customizar. Cada organização tem o seu tempo. Então, vamos supor, abrir o chamado no portal, né, eu tenho 10 minutos para dar o primeiro atendimento. É exatamente esse tempo que a gente está medindo, né? Então, se passar 10 minutos, já tem um indicador aqui para controlar, né, que minha central de serviço não está dando o primeiro atendimento no tempo hábil. Okay? Bom, aberto o chamado via portal, nós temos aqui, esse eu peguei um chamado aberto até para mostrar as informações que podem ser trabalhadas, né, que já estão sendo trabalhadas aqui nesse modelo Share Service Desk, né? Então, a abertura de chamado, ela vem, deixa eu pegar um pelo portal, origem de chamada via portal. Reparem que a classificação do serviço vem com uma classificação genérica, é proposital, né, para que o analista da central de serviço entenda o que está na descrição e categorize da forma correta. É bastante importante ter a categorização correta, porque isso depois vai impactar diretamente nos indicadores, né? Então, com isso a gente vai conseguir criar uma medição e a aplicação da melhoria contínua, né? Então, vamos supor que eu tenho um controle de linhas de catálogo dizendo instalação de Office, né? Então, através desses indicadores, de uma linha de catálogo bem definida, né? Que isso é um trabalho que nós fazemos também consultivo para apoiar os clientes na definição, né, do seu catálogo de serviço. Então, nós temos aqui a monitoração do que está acontecendo no meio ambiente. Então, vou dar um exemplo, né, do Excel. Então, isso tem... tive 15 instalações de Excel no mês, né? Então eu posso dar um input dessas 15 instalações para a área de suprimentos que controla a licença. Isso é um indicador que eu vou ter, que isso pode alimentar uma outra área para uma débito de centro de custo, compra de licença, né? Compliance com a Microsoft. Então isso vai servir de informação. Então por isso que eu tenho que ter um indicador pré-definido, né? Eu tenho uma linha de catálogo chamada dúvidas de Excel, né? Então eu tenho um departamento financeiro que abriu 25 chamados de dúvida de Excel. Então, nos meus indicadores aqui de catálogo de serviço, eu tenho a informação que 15 pessoas estão com dúvida, ou seja, eu vou contratar um treinamento de Excel, né, como forma de melhoria continuada, aplico esse treinamento e eu vou começar a mitigar, né, esses chamados que foram abertos na central de serviço. Okay? Então, a gente acaba, nesse modelo estratégico, né, a gente acaba tirando aquela carga da central de serviço de somente atender chamados e resolver necessidades dos clientes e começa a atuar num plano de melhoria, né? Através, obviamente, de uma classificação bem definida. Bom, limpei a classificação, vamos escolher um novo item de catálogo, né? E esse sim vem com... Vamos aqui enviar um assistente de Office. Com informações, né? Então, a partir de agora, a gente já tem toda essa classificação, a descrição continua a mesma. Podemos ter... a identificação aqui da origem do chamado, a equipe que foi atribuída, qual o analista que vai realizar o atendimento, né? Isso fica descrito. Podemos colocar formulários, né? Deixa eu pegar uma linha de catálogo, que a gente tem formulário. Para cada linha do catálogo, a gente consegue aplicar esse formulário padrão, tá? Isso daí é uma customização, uma personalização que pode ser adicional ao modelo do Share Service Desk, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um incidente de impressora, né? Onde nós temos
um checklist adicional, né, para acompanhamento deste chamado. Então, o nível 1 tem uma atuação nesse modelo, né, nessa linha de catálogo. Então, aqui eu tenho um checklist dizendo se a energia está ligada, se eu tenho algum cabo solto, se ela está online. Então, já tem um checklist para quando o nível 2 receber esse chamado, né, ele já tem uma pré-avaliação, né, do que foi feito. Okay? Além disso, né, como atendimento, deixa eu colocar a prioridade aqui. Que aí a prioridade é que o horário do servidor, esse chamado é antigo, né? Então a gente tem já a criação dele com o SLA. Isso é proposital para que vocês tenham uma visão de como é feita a mensuração, né? Aqui eu tenho o controle do tempo de resposta e quanto tempo ela foi violada, tá? E aqui nesse caso ela estourou propositalmente para mostrar que o share é extremamente visual, né? Então, como eu coloquei um tempo curto, reparem que ele ficou vermelho. Então, essas condições aqui de controle, né, de tempo também, a gente pode trabalhar de forma visual. Deixa eu ver se... Aqui eu não sei exatamente se as prioridades estão com os tempos definidos. Aqui sim. Aqui eu estou dentro ainda, né? Então, a gente consegue trabalhar essa condição, tá? Também é importante, né? Aqui eu estou colocando prioridade manualmente, mas a gente pode trabalhar a condição de que, através da linha do catálogo de serviço, automaticamente eu tenho já uma prioridade pré-definida, tá? Esse é um trabalho também que é feito previamente. Aqui eu deixei manual só para a gente mostrar como é que é feita a classificação em caráter de prioridade do meu chamado. Eu coloquei uma prioridade apertada só para a gente mostrar que ele fica vermelhinho aqui. Ainda falando aqui do formulário de atendimento, né? Daqui a pouco eu vou passar para outra equipe, né? Vou encaminhar esse chamado, né, que eu tenho. Aqui nós podemos também, eu já tenho algumas ações pré-definidas, e essas ações, né, elas já vêm no modelo padrão Cheryl, e a partir daqui nós podemos também criar novas ações, né? Então, poderia ser uma ação onde eu tenho reset de senha do AD, eu poderia ter uma marcação de tempo específico, eu poderia ter uma definição de prioridade para determinado departamento. Então, toda a personalização que pode ser feita, né, em ações aceleradoras para atendimento de chamada, a gente pode ir incluindo aqui como links, né, de tratamento. Okay? Além de, nós temos aqui as condições de apoio, tá? Então, nós temos também o controle das atividades, né, de tudo que acontece no Cheryl, todos os campos do Cheryl que são alterados, nós temos uma auditoria, né? Então a gente consegue registrar tudo que é feito, né, em cada campo do Cheryl, tá? Toda a comunicação, né, que é feita entre os grupos de soluções também a gente tem essa condição. Todo e-mail que é trocado, né, com os usuários, aqui foi um e-mail de abertura de chamada, ele vai ficar registrado, tá, nesse mecanismo de comunicação externa. Então, a gente também, isso é muito legal porque quando eu abro um chamado por e-mail, eu vou ter essa informação. Se o próprio analista, né, no momento do atendimento de chamada, ele precisa se comunicar com o seu usuário que vai ser atendido, a gente pode mandar um e-mail por dentro do Cheryl, né? Então, eu tenho o cliente atual, eu mando o e-mail aqui para o solicitante, né? Posso pegar aqui que ele já captura automaticamente quem que é o destinatário, quem que é o cliente. Então, eu pego o cliente, eu já crio o e-mail. E feito isso, eu não tá, acho que até vai dar para certo. Através desse código, eu vou criar uma comunicação com o meu usuário final. Ou seja, toda vez que eu enviar um e-mail e trocar, ele vai ficar nessa trigger aqui, como se fosse um Outlook, e todo o registro é efetuado dentro do próprio chamado, né? Então, no momento de uma consulta ou de uma auditoria, todo o tratamento desse chamado, ele fica registrado no próprio chamado, tá? Isso facilita muito, tá? Nós temos os diários, né, que são aquelas informações que a gente vai anexando ao chamado, né, de backlog, de acompanhamento, ok? E também, se eu tenho a necessidade de trabalhar com outras equipes, eu posso criar tarefas, né, que nós chamamos de itens de trabalho. Com isso, né, eu posso ir criando N tarefas, né, associado ao meu chamado principal, para que a gente possa ter o apoio de outras equipes, né? Então, eu não tenho a necessidade de ficar encaminhando esse chamado, né, para redes, para outras áreas especializadas, né? A gente pode enviar tarefas, e assim que concluir essas tarefas, eu tenho a solução do meu chamado, né? Essas tarefas, elas podem ser avulsas, né, tarefas soltas, né, e direcionadas, elas podem ser tarefas sequenciais, elas podem ser tarefas paralelas,
elas podem ter dependências, ou seja, a gente pode trabalhar as condições de workflow das tarefas para que eles tenham um atendimento organizado, né, desse chamado. Okay? Ainda aqui na organização, né, do atendimento do chamado, nós temos o controle de status, né, onde a gente tem todo o sequenciamento aqui. Deixa eu pegar um chamado que já está configurado. E aqui nós temos aqui um chamado que já está em atendimento, né? E a gente pode ter aqui, por exemplo, a passagem para outros níveis, vincular com incidente grave, né? Então, o que o ITIL determina aqui de workflow, a gente já tem previsto, né? E a partir daqui, nós vamos trabalhando aqui o controle de status do chamado, né? Então, a gente pode passar para em andamento até a sua resolução. Detalhes da resolução e a gente vai criando todo o controle de atendimento. É um processo simples, unificado. Em alguns casos, podemos até incluir a aprovação, está incluso nesse pacote, né, do Share Service Desk. Então, podemos, dependendo da requisição do serviço, a gente pode incluir, né, um passo aqui, que seria uma aprovação, né, para sequenciamento do processo, e a gente tem a requisição totalmente atendida, tá? Então, isso a gente está falando do painel do nível 1, tá? Onde é feito o primeiro atendimento. Então, alguns chamados que podem ser atendidos. Caso tenha esse encaminhamento, né, do chamado para o nível 2 ou demais grupos de solução, nós temos outro painel de solucionadores, né, onde nós temos informações um pouquinho diferentes do painel principal de atendimento, que nós temos aqui também o controle de chamados no status novo. Nós temos chamados que estão em atendimento, né, por cada status, né, do chamado, e aqui sim nós temos o controle do SLA de resolução, né, então é um indicador que vai controlar o SLA global aí do meu chamado, tá? O Share é extremamente visual, né, então aqui está propositalmente algumas requisições onde a gente tem a visualização de SLA estourado, né, então requisições que estouraram o tempo, por isso elas estão vermelhas, né, então a gente tem essa característica. Podemos, deixa eu ver se está configurado aqui, criar um agrupamento para visualização destes chamados. Aqui não está ativado por questões de segurança, mas podemos, né, filtrar isso, criar filtros, né, por campos dentro de cada coluna. Okay? Aqui nós temos duas visões, né, os chamados que estão com características novas, que foram encaminhados para os grupos de solução, né. Aqui nós temos um filtro onde eu visualizo somente os grupos pelo qual eu faço parte, tá? Então, está associado ao meu perfil, né? Vamos supor que eu aqui, nesse caso, o meu usuário, ele faz parte do nível 2 e ele faz parte do grupo de recursos humanos, né? Então, aqui nós temos uma visão aqui dos dois grupos e eu parto para os atendimentos, tá? Ou eu posso ter uma visão aqui da minha equipe, né? Então, todas as pessoas que fazem parte da minha equipe, né, eu posso fazer o controle aqui e acompanhamento de chamado. Aqui nós temos, entrando no chamado, nós temos a mesma visão do atendimento, só que já escalonado, né, para a equipe de solução, né, para a solucionadora. Posso escolher dentro da minha equipe quem que é o analista que vai atender esse tempo, ok? E aqui partir também início de trabalho, resolução. Eu tenho tarefas abertas, né? Nesse caso aqui eu tenho algumas tarefas que ainda estão abertas, então repare que ele não deixou eu resolver o chamado enquanto eu tenho a tarefa aberta, né? Então é outra regra que nós temos, né? Obviamente que eu não posso fechar um chamado, né, com tarefas, com pendências, né, desse chamado, né? Então a gente tem esse filtro dentro do workflow para garantir que todas as tarefas sejam concluídas aí para a solução do chamado. Deixa eu pegar um outro aqui sem tarefas. E aqui sim eu faço o início do trabalho, todo acompanhamento, nesse caso, né, todo o controle de atividades diários, eu tenho outras tarefas de outros grupos e a gente parte aqui para o atendimento, né, do chamado. Vou partir para a resolução, apliquei, né, que foi aplicado aí de resolução e eu tenho o meu chamado fechado. Dentro do workflow eu posso até reabrir esse chamado e aí eu parto de novo para o workflow de atendimento, tá? Então é um processo simples, que permite aí a evolução dos atendimentos dentro da central de serviço, tá? Através disso, também está contemplado, né, dentro do nosso pacote, até 3 dashboards de gerenciamento, né? Então nós podemos, com base nesse workflow, né, com todo nesse processo padrão que foi otimizado, nós podemos criar também dashboards de gestão,
né? Vou dar um exemplo aqui de um dashboard de acompanhamento, né, do que eu tenho dos meus trabalhos. A gente pode também criar dashboards aqui para estatística, né, para controle, né, dos atendimentos, por exemplo. E aí a gente faz uma limitação aí de 3 dashboards para acompanhamento de gerencial, né, porque o grande resultado de uma central de serviço é isso aqui, né, é o controle dos atendimentos, são as estatísticas, para que a gente possa ter um modelo aí de melhoria continuada. Tá? Então, esse é um modelo aí, Share Service Desk, extremamente otimizado, é um modelo que elimina na sua implementação, né, a condição de serviços, né, de implementação. Nós não temos a parte de projeto, né, o custo, né, do serviço de implementação e customização. Né? Nós temos os processos padrão que estão aderentes ao ITIL, que permitem, né, o atendimento de chamados dentro de uma central de serviços e com a possibilidade de implementação de outros processos, né? E aí o Share tem uma gama de outros processos, gerenciamento de problemas, gerenciamento de mudanças, base de conhecimento, todos os outros processos aí com seu workflow definido que podem ser acoplados a esse modelo Service Desk, ok? Então essa foi a apresentação, é um modelo simples, qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição através da TPST, nós temos todo nosso modelo comercial dedicado para o fornecimento, né, desse padrão Service Desk, e aí qualquer dúvida aí, deixa nossos contatos aí na apresentação para que a gente possa tentar ajudar todos os clientes da melhor forma, ok? Obrigado aí pelo acompanhamento, espero que em breve possamos ajudar vocês aí nos processos que vocês possam ter na central de serviço, ok? Obrigado, abraço.